Que livro é esse que deu nome a uma banda chamada Steppenwolf? Que livro é esse que inspirou o nome de um outro grupo artístico chamado Teatro Mágico? Que livro é esse que fez Clarice Lispector, aos 13 anos, ao lê-lo, tomar um choque? Esse livro, meus queridos e queridas, é O Lobo da Steppe, de Hermann Hesse. Roda a vinheta. E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Acrópole, hoje para falar de um clássico da literatura mundial, um clássico alemão, um livro publicado em 1927 que foi sucesso instantâneo de um escritor que já era best-seller. Uma informação, inclusive, que assusta muita gente, inclusive eu, quando descobri, porque é um escritor de uma escrita bastante hermética, mas era muito lido e, assim, bem apreciado, e algumas correntes não gostavam muito dele, mas era alguém muito conhecido na Alemanha, que é o Hermann Hesse. O livro do qual eu vou falar hoje foi publicado em 1927, o nome dele é O Lobo da Steppe. Eu li nessa ediçãozinha mais antiguinha aqui, que é da Best Bolso, de 2009. Foi quando eu comprei, assim, logo que já saiu, eu comprei naquele ano de 2009 e li. Né? Então tinha sido a minha primeira e única leitura do livro e fui voltar a ler agora esse livro em 2020. Eu sei que já tem uma edição nova, vou colocar para vocês aqui a capa. Tem uma edição nova dele já, com uma capa muito bonita, inclusive. E deve estar aí com fácil acesso nas livrarias e portais que vendem livros, né? Do Hermann Hesse eu também li o Siddhartha e li o Demian. Li esses dois livros. Dizem que o grande livro dele mesmo, o livro que o levou ao Prêmio Nobel de Literatura, foi O Jogo das Contas de Vidro, mas eu ainda não li. Inclusive me parece que a grande obra dele, assim, é essa, né? Mas são essas 3 ou 4 aí que estão em português. Eu pelo menos não achei outras. E me parece que tem outras coisas muito boas também. Inclusive ele era um bom poeta, mas não, a gente não tem acesso em português. Então eu não tive acesso, não cheguei a ler. E qual é a história então do Lobo da Steppe? A história do personagem Harry Haller. Ele é o protagonista, inclusive tem uma coisa que dizem que é autobiográfico, porque as duas iniciais são 2 Hs, assim como Hermann Hesse, então seria uma espécie de alter ego do escritor, né? É a história dele, contada em boa parte do livro em primeira pessoa. Ele, que é um homem de 50 anos, bastante misantropo, inteligente, bastante culto, educado, e que reflete muito sobre seu lugar no mundo. O Harry tem 2 personalidades que são bem marcantes e contraditórias ao mesmo tempo. Uma delas é bastante alinhada com a vida burguesa, com as suas comodidades, com as suas coisas boas. Então ele tem uma relação boa nesse sentido. Mas também ele tem uma outra personalidade que inclusive é muito forte, que é desse lobo da steppe, né? Daí vem o nome. Esse lobo da steppe, que seria o lobo da steppe, né? Esse lobo que está nas estepes, está afastado de tudo, está afastado de qualquer civilização. Então essa personalidade dele tem um diálogo muito grande com esse lobo, porque ele condena toda a vida burguesa, condena a maneira que os burgueses levam a vida, que pode levar, na verdade, uma pessoa à ruína, porque perde-se o verdadeiro sentido da vida. Então essas 2 personalidades, esses 2 lados vão estar em conflito o tempo inteiro na narrativa. E trata-se de uma narrativa com camadas. Eu gosto bastante quando isso acontece, porque eu acho interessante esse efeito de camadas narrativas, né? Por exemplo, a gente tem a abertura do livro com uma espécie de prefácio, mas esse prefácio já está no nível da ficção. Não é um prefácio que alguém de fora, uma outra pessoa que está analisando o livro ou está apresentando o livro. Ele já está no domínio da ficção. E é um menino, um jovem, que é o sobrinho da dona da pensão onde o Harry mora. Então ele vai dizer, ele vai citar, vai mostrar, vai descrever como
o Harry age, como ele agia, porque ele já não está mais ali naquele ambiente, né? Como ele agia, como é que era a personalidade dele, o que ele fazia, etc. E é uma introdução para o que a gente vai ler depois, porque ele achou um manuscrito deixado aí nesse lugar pelo Harry Heller. Então toda a grande narrativa que nós vamos ler é esse manuscrito deixado nessa pensão que foi encontrado por esse rapaz. Então a primeira camada narrativa nós temos esse rapaz apresentando o livro. A segunda camada narrativa, o romance propriamente dito, que são esses manuscritos. E tem um momento do livro, em um dos passeios dele pela cidade, no momento que ele flana bastante pela cidade, o Harry, ele vai encontrar ali um lugar estranho, muito misterioso, com um funcionário esquisito. É um lugar que depois vai se revelar um pouquinho melhor. E ele recebe um livreto. O cara tá com alguns livretos, ele pega esse livreto. E esse livretinho está descrevendo, pasmem, a própria vida do Harry Heller. A própria vida do Lobo da Steppe. Então é como se ele estivesse se vendo num espelho, sendo descrito por uma outra pessoa. Então é uma terceira camada narrativa aí, alguém falando do Harry Heller. Vista do ângulo burguês, minha vida fora de uma outra dessas comoções, uma permanente descida, um afastamento cada vez maior do normal, do permitido, do são. Ao longo de alguns anos fiquei sem trabalho, sem família, sem lar. Estava à margem de qualquer grupo social, sozinho, sem o amor de ninguém. Inspirava suspeita a muitos. Estava em contínuo e amargo conflito com a opinião e a moral públicas. E embora continuasse vivendo na esfera burguesa, era, todavia, por minha maneira de pensar e de sentir, um estranho neste mundo. Religião e pátria, família e Estado careciam de significação para mim, e já nada me importava. A presunção da ciência, das profissões, das artes me causava asco. Desejaria vencer dentro de si o lobo e viver inteiramente como homem, ou então renunciar ao homem e viver ao menos como lobo uma vida uniforme, sem desvios. Provavelmente, nunca observou com atenção um lobo autêntico. Então veria, talvez, que nem mesmo os animais possuem a unidade da alma, que também neles, atrás da bela e austera forma do corpo, vive uma multiplicidade de desejos e de estados, que também o lobo tem abismos no seu interior e também sofre. E essa vida de misantropo, de incompreendido, de não inserção social vai diminuir bastante quando ele encontra, por acaso, a Hermínia num bar, num boteco e tal. Ele encontra essa Hermínia e automaticamente eles se identificam, assim, eles conversam muito. A Hermínia é uma pessoa muito misteriosa e essa Hermínia que vai conduzir, vai apresentar para um homem que já é de 50 anos, que já viveu boa parte da vida, uma vida mais boêmia, embora ele gostasse muito de beber, mas uma vida de festas. Ela ensina ele a dançar, ela vai apresentar ele para uma liberdade sexual, para drogas e grandes outras experiências que ele não tinha provado. Isso muda bastante, assim, a percepção do Harry Heller sobre a sua realidade e sobre si mesmo, né? É uma espécie de abertura, assim, the doors of perception, sabe? É o abrir de portas que depois... isso é só uma metáfora, mas depois vai acabar realmente acontecendo já na parte final do livro, esse abrir de portas. Então ele está entrando dentro de um mundo um pouco diferente para ele, mas que vai, na verdade, fazer com que ele reflita sobre si mesmo. Que ele identifique que, na verdade, ele não tem somente duas personalidades, ele tem muitas personalidades. Ele tem inúmeras personalidades, ele precisa tentar lidar com todas elas. Eu disse que o livro era um pouco hermético, e ele é mesmo, gente, porque muita dos embates se passam interiormente na cabeça do Harry Heller. Muitos dos diálogos são bastante arrastados porque eles estão discutindo coisas, não vou dizer teóricas do livro, de livros teóricos de alguma corrente específica, porque não tem isso. Mas eles estão refletindo sobre o comportamento humano. Então tem pouca ação e mais embate teórico filosófico. Do meio pro final dá uma acelerada, então dá uma melhorada nesse ritmo aí, mas até a metade o livro se arrasta bastante. Não quer dizer que ele seja ruim.
Ele só é lento, então tem muita reflexão sobre a existência, sobre sociedade, sobre o eu, etc. Tá? Então é um livro que passa por essas reflexões. E na parte final do livro, e eu peço para você parar aqui o vídeo se você não gosta de spoilers, ele vai para esse lugar chamado Teatro Mágico, que dizem que é um lugar só para loucos, né? Só para aqueles que conseguem, uma loucura no sentido de sair da sua normalidade, de sair de uma vida considerada normal, assim, bem entre aspas. E ele vai para esse lugar, ele tá nessa festa, nesse lugar, nesse teatro mágico, junto com a Hermínia, junto com uma outra menina que tem uma relação meio que aberta com ele, e foi a Hermínia que o apresentou para ela. Tem o Pablo, que acabou virando um grande amigo dele, que é na verdade o cara que vai meio que guiar ele pela questão das drogas para a abertura da mente mesmo. E nessa festa do teatro mágico, ele acaba chegando num lugar em que ele vai encontrar várias portas. Por isso que eu falei que no começo era metafórico, depois a coisa se realmente materializa. Ele vai encontrar inúmeras portas, e em cada porta dessa ele vai encontrar ele mesmo com uma personalidade diferente, ou ele numa situação diferente, alguma coisa em relação à sua múltipla personalidade, as múltiplas possibilidades de vida, etc. Então a ideia é se conhecer, rir de si mesmo, não ser tão duro e misantropo, né? A ideia é meio que termina assim com uma mensagem até positiva depois de todo esse caminho, sabe? Porque é uma tentativa de pegar um espelho e olhar para si, mas um olhar para si além do físico, e tentar olhar para dentro de si e perceber a tamanha complexidade que é a psique humana, de como a gente tem que tentar lidar com ela de alguma maneira. No caso dele, eu não sei nem se tem uma questão, uma nomenclatura, uma questão patológica aí da psiquiatria de múltiplas personalidades, como a gente vê em alguns filmes, né? Mas ele tem todos esses ramos dentro dele. Eu acho que de certa forma todos nós temos certas ramificações dentro da nossa cabeça, dentro da nossa personalidade, e é com isso que o Harry Heller tem que lidar. Beleza, gente? Então é isso, um livro que realmente marcou um grande momento, já foi adaptado para o cinema nos anos 70, talvez merecesse uma nova leitura, quem sabe, né? Olha, seria interessante ver esse livro nas telas do cinema. Mas leiam Hermann Hesse, leiam o Lobo da Steppe. Você já leu algum outro livro do autor? Por favor, escreva aí nos comentários, beleza? E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar notificações, dar aquele like e compartilhar com os amigos, beleza? Um abraço e até a próxima.